Então, olá pessoal, a gente está aqui no podcast do Imigramos, eu sou a Bianca, host do podcast, e estamos aqui hoje com a nossa primeira convidada, a Rebeca. Conheci a Rebeca aqui na Suíça, eu moro na Suíça há 2 anos e meio, e a gente se conheceu num curso que estamos fazendo aqui, e eu vou deixar ela se apresentar, falar mais sobre o curso, sobre a Suíça, e a gente vai conversando sobre a história dela e sobre um pouquinho da vida na Suíça e de outros países que eu sei que ela também já morou, né? Então, se apresente aí, conte um pouquinho de você. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rebeca. Então, conheci a Bianca aqui no LLM, na cidade de Friburgo. A gente está fazendo um LLM em Compliance. Inicialmente foi só em Compliance, agora eu estou fazendo do LLM, que tem essa possibilidade na Universidade de Friburgo. E é isso, a gente tem agora nesse semestre bastante brasileiro, né, para nossa surpresa. Sim. E praticamente um detalhe que eu acho super interessante é que praticamente só tem mulher cursando. Brasileira, só tem mulher. Exatamente, só tem mulher. É. Mas de uma forma geral também, não é só saindo da comunidade brasileira, tem mais mulher do que homem, né? Acho que fica aí uns 70, 80, de repente uns 80% de mulheres e 20% de homens no Eu geral. acho que tem mais mulher mesmo. E só para explicar rapidinho o que é o LLM, você quer falar ou quer que eu fale? Pode falar. Então, o curso LLM é como um mestrado, né, um Master of Law, um mestrado de Direito, mas ele é voltado mais para atuação prática. Então, como a gente está aqui e quer trabalhar na área do direito internacionalmente, esse curso é para a gente, né? Então, é um curso mais curto que um mestrado e mais voltado para a prática e não para a área acadêmica. Então, eu achei esse curso justamente porque eu queria trabalhar aqui na Suíça na minha área. Não posso trabalhar como advogada, porque para validar o diploma de direito eu teria que fazer 2 anos da faculdade de direito aqui. E eu não queria fazer isso, também não queria trabalhar mais como advogada, como eu fazia no Brasil. Então, eu encontrei esse curso que era para trabalhar na área jurídica. E eu escolhi a área do compliance, especificamente, que é o mesmo da Rebeca, e agora estou fazendo mais um. Qual que é o seu segundo? É Commodity Trading. Tá. Então, é um curso voltado para a prática. Mas... Mas então, fazendo um adendo a essa questão de ser advogada, né, da gente ter que passar por esse processo de novo dos 2 anos, depois ter que fazer o Swiss Bar, que é como se fosse a OAB aqui da Suíça. Dá para trabalhar aqui, independentemente se for fora do compliance, como legal counsel, ou seja, você pode prestar uma consultoria, né, legal, no departamento legal, normalmente voltada para a área de contratos. Então, é uma possibilidade também, Sim. né, para Paralegal, exatamente. legal consultant. Algumas empresas, elas colocam a necessidade de ter o Swiss Bar. Eu ando vendo isso porque eu estou procurando emprego aqui. Porém, a grande maioria não. Então, é possível também, mesmo sendo advogado no Brasil, desde que tenha aí uma prévia experiência, acredito, né, principalmente em contratos, é possível. Como no Brasil, a minha experiência sempre foi em contratos, fusões e aquisições e societário, um pouco em compliance, para mim é super possível, mas eu esbarro na questão aí, né, do work permit, que é a permissão aqui para o trabalho, porque a Suíça é muito fechada, eu ia falar um pouco, mas é muito fechada para pessoas de outros países que não sejam aí da União Europeia e também o pessoal aqui da Suíça. A gente aborda muito isso, que é muito mais fácil estar e trabalhar na Suíça sendo um cidadão europeu. Então, tirando a cidadania italiana ou portuguesa, etc. Então, nós temos experiências diferentes, porque eu tenho a cidadania italiana, né? Também sou casada com o suíço, então quando eu vim, eu já vim com a permissão de residência, você veio com o visto de estudante. Exato. Né? Então, a sua situação é mais difícil para arrumar um trabalho. Não é impossível, né? A gente tem colegas que encontraram, mas é mais difícil. Eu só sei de 2 cases de sucesso, né? Um que é recente e outra que foi um pouco após a pandemia, né? Que são 2 brasileiras. Uma delas foi por meio de um estágio, né? Que ela conseguiu e aí conseguiu permanecer na empresa, e a outra foi, acho que também foi meio sorte, porque também é um pouco de sorte Também. e porque ela fala várias línguas. Então, isso também ajuda, né? A Falar língua aqui na várias Suíça, línguas sim. ajuda muito. Primeiro o inglês, né? Então, eu acho que isso, se você for trabalhar ainda, né, nessa área, na jurídica, a gente está falando mais de empresas que operam em outros países, né, para necessitar de um advogado internacional. Então, o inglês, ele é essencial, que ele vai ser a língua de encontro aí, né, dos documentos também. Isso. Se você tem contrato entre empresas ou entre governos e uma empresa de mais de um país, eles vão se comunicar em inglês. O que eu acho interessante aqui na Suíça, eles têm 4 línguas oficiais, né? É um país tão pequeno, com tantas línguas oficiais, que às vezes, vamos supor, a pessoa, um cidadão suíço,
da parte alemã se encontra com um cidadão da parte francesa, eles falam inglês. Uhum. Então, para Sim. nossa área, é uma vantagem para a gente, porque em compliance, em legal counsel, a gente tem aí, normalmente, como mandatório, a língua inglesa, né? Inglês. Às vezes pedem, sim, outra língua, como principalmente o alemão, que é Sim. né, a parte que tem mais oportunidade, acho que são aí os cantões alemães, mas A maioria a são em maioria é inglês. inglês. É. Isso é uma grande vantagem. Uhum. Sim. Mas conte da sua história, então, como é que você veio parar na Suíça? Ou como você decidiu sair do Brasil? Porque você já morou em outro lugar antes, né? É. Como que foi essa decisão? O primeiro país que eu morei fora foi o Canadá, eu morei em Vancouver, eu era bem novinha, fui fazer intercâmbio. E depois disso, quando eu voltei para o Brasil, parecia que eu não pertencia mais ao Brasil. É Uhum. uma sensação que é difícil de explicar. Mas eu acho que quando você sai a primeira vez do seu país para morar efetivamente em outro país, é como se, quando você volta para sua casa, parece que não é mais a sua casa. E se você vai para esse país de novo, também não é a sua Você sente casa. falta do Brasil. Quando você está no Brasil, você sente falta É. das coisas do outro país. Então, eu costumo dizer que você meio que se torna um cidadão do mundo, mas assim, você não se encaixa mais em nenhum lugar. Isso é muito estranho. Quando eu voltei para o Brasil, eu demorei literalmente mais de 2 anos para me acostumar com o Brasil de novo, com mesmo as minhas amizades, né, que eram de muitos anos. Parecia que eu tinha evoluído muito, eles tinham parado um tempo. Isso eu lembro, foi uma sensação bem estranha para mim. É, você tinha tido outras E eles experiências, também, né? mas Eles também, mas diferentes. Então já não. diferentes. Então, para me adaptar foi bem difícil. Como eu fui muito nova, depois eu ainda estava na universidade, tranquei. Quando eu voltei, continuei a universidade e aí eu achei importante focar na minha carreira. Uhum. Mas eu sempre tive o desejo de sair de novo do Brasil. Por mais que eu ame meu país, eu ainda queria explorar a vida fora em outro país. Só que a vida foi passando, ser mulher, uma mulher profissional é muito difícil, e acho que em qualquer lugar do mundo, e no Brasil é bem difícil, você chegar a grandes cargos, né? E, enfim, é bem complicado, é delicado. E eu foquei muito nisso. Falei, eu sou mulher, já tenho uma desvantagem no mercado. E essa desvantagem eu via claramente quando eu ia para a mesa de negociação, porque normalmente era só eu de mulher, ou Uhum. mais uma mulher no máximo. Eram muitos homens. Então, eu falei, não, eu preciso focar na minha carreira, enfrentar tudo que eu tenho para enfrentar. E nisso, quando eu olhei para trás, falei, eu ainda tenho essa vontade, eu achei que eu já estava velha demais. Foi bem isso que aconteceu. Aí veio a pandemia, eu acho que a pandemia deu uma sacudida em todo mundo, né? Uhum. Porque ali a gente viu os nossos entes queridos indo embora e tal, e eu falei, nossa, eu tô aqui ainda lutando e tô deixando os meus sonhos passarem, mas continuei deixando. Voltei para o escritório fisicamente, fiquei só 4 meses trabalhando de forma remota, depois voltei já fisicamente. E muitas coisas aconteceram ali nesse final de pandemia. E eu falei, olha, sabe de uma coisa? Aquele meu sonho antigo de fazer um LLM fora, porque eu tinha o sonho de fazer LLM fora, não era somente de morar fora de novo. Tá, então você já vinha com essa ideia do LLM, desse curso. Desde muito nova. Uhum. Até porque eu tenho outras pós-graduações no Brasil. A minha primeira pós-graduação foi na FGV. E vários amigos meus fizeram LLM. Eu falava, nossa, que legal, gente, que Nossa, oportunidade. diferente de mim, que eu nem sabia que existia esse tipo de curso. Eu descobri depois de já estar aqui. Eu sempre soube. Eu falei, eu vou unir o útil ao agradável. Uhum. Porque a minha vontade de morar fora de novo e a minha paixão pelo direito. Então eu vou conseguir, né, se eu fizer. Mas eu sempre achei que era muito caro. E para eu pesquisava, a gente pesquisa normalmente nos Estados Unidos e tal, eu falava, Uhum. gente, eu não vou conseguir pagar, a não ser que eu trabalhe no escritório que custeie isso, né? Aham. Que tem escritórios, grandes escritórios que dão essa Pagam para oportunidade. fazer. E aí, enfim, chegou uma amiga minha nesse meio aí da pandemia, então foram várias coisas, sabe, que aconteceram no meio da pandemia. Essa amiga, ela falou assim, foi no meio da pandemia ou um pouquinho antes, não me lembro. Ela falou, eu vou fazer um LLM na Bélgica. Falei, ai amiga, que legal, eu tenho esse antigo sonho e tal, como que foi? E ela falou um preço super razoável, só que ela tem outra coisa que é importante, quem tem aí família, né, italiana, portuguesa, enfim, ir atrás do passaporte, é muito importante de fato. Ela tem cidadania, não lembro se é italiana ou portuguesa, e o preço era Era diferente. diferente. E Uhum. foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, gente. Era 7 mil e pouco para cursar um LLM na Bélgica, numa universidade, assim, uma das melhores universidades da Bélgica e também, consequentemente, da Europa. E ela ia 7 mil e pagar 7 mil e poucos poucos euros. euros.
E aí eu falei, nossa, gente, por esse preço dá para eu ir, né? Mas eu não tenho o passaporte europeu. Mas essa informação ficou guardada. Quando aconteceu no final aí da pandemia, muitas coisas do meu trabalho, enfim, que me desgastaram emocionalmente, eu falei, aquele sonho antigo do LLM, lembrei dessa minha amiga falando, eu falei, se é 7 mil e pouco para um europeu, no máximo para um brasileiro deve ser o dobro. Uhum. O dobro é caro, em euro é caro, mas dava para encarar, né? Daria para Era seu encarar, era sonho, meu você sonho, uma fez uma oportunidade. reserva para fazer isso? Exatamente, daria para encarar. E aí eu resolvi ir atrás. Mas, como eu saí do meu trabalho, acho que foi, sei lá, em fevereiro, alguma coisa assim, eu queria ir para fora do Brasil muito rápido. Afinal, a gente ficou muito trancada aí na pandemia, é o quê? 2 anos ou mais, né? Uhum. Com muitas restrições e tal. Em abril, assim, eu já fui para Irlanda, que eu pensei, eu vou precisar tirar a certificação IELTS De de inglês. inglês, ou Ah, TOEFL ou IELTS. Eu não sabia se meu inglês era o suficiente para tirar a certificação para aplicar para as universidades. Então eu falei, eu vou para a Irlanda, tá. né? Por quê? A Irlanda é um país que você não precisa esperar pelo seu visto antes tipo, de entrar no país. Você faz todo o processo dentro do país. Então assim que você chega, você tem um prazo e você tira seu Legal. visto lá, né? Então foi por isso, pela facilidade, porque a princípio eu tinha pensado na Nova Zelândia, só que ainda estava com as portas fechadas, a Austrália estava abrindo ainda, então eles estavam com muitos Nossa, você queria ir processos, longe, né? queria ir longe. Por quê? Eu já morei no Canadá, Estados Unidos já fui várias vezes. Hum, Aí eu pensei, a língua inglesa, eu queria a oportunidade de trabalhar também. A Irlanda, ela te dá algumas oportunidades, sim. restritas, mas sim, ela te dá algumas oportunidades. Então eu decidi para a Irlanda. Fui para lá e antes de ir eu fiz assim um Excel com as universidades da Europa, né, que eu pretendia ir atrás. Nesse Excel tinha o da Suíça, a Unifriburgo? Não tinha, Não tinha. Tá. não tinha. E nesse inteirinho aí do tempo que eu estava estudando para tirar a certificação, daí eu fiz a prova e tudo mais, isso demora um tempo, né? Quando eu fui aplicar, uma coisa que eu também desconhecia é que existem prazos distintos para europeus e não europeus. E eles consideram europeus mesmo brasileiro que tem o passaporte, né? Sim. Sim. Enfim, aí eu não sabia disso. Quando eu fui aplicar, o prazo para as pessoas de outros países, como o Brasil, já tinha se esgotado. Seria até março, algumas universidades até abril. E eu estava embarcando para a Irlanda em abril. E o prazo que ia abrir para os europeus, e eu achava que era para todo mundo, era a partir de setembro. Então, quando eu fui aplicar, eu tomei um susto. Eu falei, como assim? Eles começaram a responder, então, só ano que vem. E eu falei, meu Nossa. Deus, eu tinha me programado toda para fazer tudo certinho, né? Tirar o IELTS até setembro, começar a aplicar em setembro, enfim. Então, o meu mundo ali, ele caiu. Você tirou a certificação em inglês? Tirei. Aí depois, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu queria fazer o Data Privacy ou Compliance, né? Porque é relacionado também à minha área de atuação, porque assim como eu tenho minha atuação sempre foi muito focada em contrato societário e fusões e aquisições, compliance também está ali. É Né? uma área em alta, né? Aqui é uma coisa mais antiga, mas no Brasil, compliance e privacidade de dados é um assunto muito em alta. Né? Privacidade de dados é mais recente para a gente, né? A partir de 2019. Mas o compliance não é tão recente, é uns 20 anos para cá, Mas era mas a gente ainda pouco divulgado, pouco né? divulgado, Sim. pouco divulgado, mas em banco assim é bem Sim. antigo. As empresas ainda não têm essa cultura de É que utilizar o era compliance. mais nichado, né? Naqueles tipos de empresas como bancos, né? Agora ele está mais espalhado, como aqui na Europa é normal, compliance é para toda e qualquer Para toda e empresa, qualquer né? empresa. Como no meu último escritório eu trabalhava com a indústria de oil and gas, então a gente já mexia com compliance. Tipo, é uma área totalmente regulada, então assim uma empresa que se preze tem que investir em compliance, né? Uhum, Mas realmente no Brasil é bem menos do que aqui na Europa. sim. E aí eu achei essa universidade aqui na Suíça que eu peguei e mandei pro reitor da época, reitor não, diretor da época, né, a minha aplicação, porque eu vi que estava aberta, só que eu mandei esperando já a mesma negativa que eu tive de todas as outras, falando, né, olha, o prazo é para europeu. E não foi isso.
Até porque acho que ele era muito aberto, assim, né? A pessoas de outros países, ele queria dar E oportunidade. tinha uma bolsa, né, para, ao Exato. invés de ser mais barato para europeu, no caso dessa universidade, Isso. era mais barato para residentes de outros países, países terceiros, como eles chamam aqui. Então, É, por isso que tem brasileiro também, porque a gente ganha 50%, né, de bolsa exato. Então era o do preço contrário. original. Eles viam que, e isso faz muito sentido, que europeu ele recebe em euro ou em franco, então eles têm condições de custear, né, o preço integral. E a gente que recebe uma moeda que é bem desvalorizada, talvez não tenha as mesmas condições. Então eles queriam dar oportunidade. Então isso foi muito legal. A gente teve, eu apliquei, sinceramente, era um número, falava lá nas regras que era um número limitado de bolsa. E eu nem achei que eu fosse conseguir, e conseguimos, né? Sim. A Uhum. bolsa de Eu também, eu mandei 50%. meio que sem esperanças, assim, Sim. porque até você fez essa certificação, eu não fiz certificação nenhuma, não pedia na aplicação, eu só mandei. Eu achei que Falei, nossa, pedia. será que ia ter será que vai ter algum teste oral em inglês, né, para Uhum. ver o nível, mas eu não sei como tá agora, mas na época não teve nada, eu só recebi a carta de admissão. E eu fiquei, nossa, como assim? Para mim Deu já foi o certo. contrário. Para mim, assim, eu não sei, eu não lembro se eles pediam no sistema ou se não pediam, ou se eu já estava tão condicionada às outras Mandar. universidades a já mandar tudo, e eu mandei tudo. Então, assim, eu mandei tudo traduzido e juramentado. Ah, também uma coisa que eu não Eu fiz. fiz. Não mandei nada Eu traduzido. mandei os meus, como eu tenho pós-graduação em societário e contratos, eu mandei tudo traduzido, minhas notas, tudo, diploma, nota, tudo. Mandei o IELTS, eu mandei tudo muito completo. Então, quando me falam, eu lembro que você me falou, eu não mandei nada disso. Para mim foi um espanto, porque eu mandei tudo e eu achava que era isso, sabe? Que todo mundo Uhum. tinha mandado tudo. Mas graças a Deus deu certo e foi muito rápido. Então, assim, eu lembro que eu tava na Irlanda e eu não gostei da Irlanda, gente. Não gostei, não me adaptei com o clima, achei um clima horroroso. E eu não queria, mas eu não queria voltar pro Brasil. Então eu tava nessa, nossa, eu vou ficar aqui, mas aí eu vou ficar fazendo mais o que aqui, porque eu não conseguia emprego na minha área. Isso era muito triste. Você Mas você consegue. trabalhava. Eu cuidei de crianças lá e trabalhei numa sorveteria. E também, e eu achava, como eu E tava. você fazia curso de inglês ou não? Fazia Trabalhava e fazia o curso de inglês, né? isso. Por quê? Porque pro visto, eu sou brasileira, né? Então tenho passaporte, eu tinha que fazer alguma Tem que coisa estudar, trabalhar. para ter o visto, para Uhum. permanecer lá. Então, eu tinha visto de estudante, tinha um limite ali de horas que eu podia trabalhar por semana, e foi isso. Então, quando eu tinha minha passagem de volta, se não me engano, para novembro, porque na Irlanda você só entra se você tiver sua passagem de volta. Uhum. Brasileiro em regra, entrando na Europa, tem que ter a passagem de volta. Para a Suíça eu não precisei, Uhum. mas Mas como para regra, tem que ter. sei lá. Mas para Irlanda eu tinha isso, só que daí eu tava na dúvida. O que, que eu faço, né? Eu vou perder isso antes de eu achar a universidade na Suíça. O que eu faço? Vou perder a passagem, continuo aqui, volto pro Brasil. Quando você não tem o passaporte, tudo é mais complicado, Incerto, né? é muito incerto, é muito incerto. E aí, no fim, tudo deu certo. Eu recebi a resposta da universidade alguns dias antes e precisei voltar para o Brasil para poder aplicar para o visto Para de entrar estudante na na Suíça. Suíça com visto. Porque eu entrei em contato lá com. A Irlanda não tinha o consulado, nem embaixada da Suíça. A mais perto era lá na Inglaterra. Entrei em contato com eles, eles demoraram assim semanas para me responder. Então eu voltei para o Brasil, porque a regra é que você tem que fazer a aplicação no seu país de residência. Né? E o meu país, assim, meu visto já estava expirando e não tinha também essa possibilidade na Irlanda, então voltei para o Brasil para aplicar do Brasil. Uhum. E o processo foi bem difícil Para conseguir o visto. para estudante aqui. Porque o que acontece? A Suíça, a Mas cultura você já tinha a carta de admissão da tinha, mas não faculdade? adianta. Porque a Suíça, ela entende culturalmente que eles não ficam estudando. Eles vão para a faculdade, depois da faculdade eles fazem um master e se profissionalizam. Eles não estudam, tipo, não ficam fazendo pós-graduação, master durante a vida deles. Uhum. Então foi um ponto que eles pegaram em mim. Eles falaram: olha, provavelmente você não vai ser aceita porque a cultura suíça, eles não entendem por que uma pessoa como você que tem o histórico profissional já quer se aventurar
em outro país para estudar, não faz sentido. Olha só. E aí eu falei, mas assim, eu sou brasileira, Você teve que argumentar, culturalmente, então, tive que com eles. argumentar, culturalmente, nós nunca paramos de estudar, né? Então, assim, eu estudei na FGV com gente de 70 anos. E é maravilhoso essa troca, sabe? O conhecimento, ele nunca acha que é o suficiente, nunca é o bastante. Então, você pode também se aperfeiçoar ao longo do tempo. Então, eu tive esse preconceito logo de cara. E depois de ser avisada, eles me mandaram assim, um negócio enorme, uma lista enorme para responder e comprovar. E eu lembro que eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Eu tava com algumas amigas minhas, que era a Réveillon, eles mandaram bem na virada. E elas falaram assim, se eu fosse você, desistia. Porque eles não te querem. Tá na cara, olha o tanto de pergunta. Daí eu falei, não, desistir não tá no meu vocabulário, não tá no meu dicionário. E aí voltei para São Paulo e resolvi fazer um dossiê com índice. Então, Organizado. super organizado. Eu falei, tá na página tal, isso aqui, isso tá respondido na página tal, não sei o que, fiz isso. E entreguei. Aí logo depois eles me chamaram de novo. Ah, eu passei por uma entrevista com o cônsul. Teve isso também. Ele quis testar o meu inglês. Porque por mais que eu tivesse a aprovação da universidade, por mais que eu tivesse a minha certificação, para eles não era o suficiente para minha aprovação. Então eu tive que fazer na frente de todo mundo, não é que eu fui numa sala. Fiz uma entrevista com o cônsul, que era de Friburgo, inclusive. Coincidência. E aí entreguei esse dossiê. Quando eles me mandaram um e-mail falando, olha, pode voltar aqui, a mesma pessoa que me falou que provavelmente não ia conseguir, ela falou assim, eu achava que você não ia conseguir, mas com seu dossiê não tinha como falar não. Porque eu fiz um índice, foi muito claro, sabe? Então, que legal. Então é uma dica, né? É Fazer uma as coisas dica organizadas. bem organizada. E assim, eu fiz. Aqui, depende do cantão que você vai morar também na Suíça, eles são muito tradicionais. Então, por mais que a universidade seja tudo em inglês, meus documentos estavam todos em inglês, eles apreciam que você faça na língua local. Então, eu apresentei em inglês e apresentei também em francês. É que a gente tem que pensar que é uma pessoa que vai analisar seus documentos, ela é daqui. E eu já não acho isso. Eu acho que a partir do momento que uma universidade que é do cantão tá, tipo, propondo um curso em inglês, eles têm que estar preparados para receber esses imigrantes da língua inglesa. Eu concordo, mas você fazendo sua aplicação, eu acho que você tem que ter a mentalidade de facilitar para aquele que vai te analisar seus documentos. É isso que eu fiz, mas eu acho que tem que ter um setor. O dossiê que você fez organizado. Então, quanto mais organizado você der essa documentação, mais fácil vai ser para a pessoa poder analisar em um prazo menor, né? E ela ter uma claridade maior dos documentos. Então, eu sou dessa opinião. Facilite a vida de quem vai analisar seus documentos mais que você puder. Até para ter mais chances eles verem com um pouco olhos melhores, né? Porque o suíço, o que eu reparo, eles não fica muito claro, assim, a questão, acho que do preconceito, porque eles têm. Mas eles não escancaram. Eles são muito polidos, né? Eles são muito polidos. São educados, assim. Eles são educados, porém, assim, eles não gostam. Uhum. Então, o que eles puderem fazer para complicar a sua vida, eles vão fazer. Então, tem que ter isso em mente. Então, o que você falou vamos tentar facilitar, é melhor mesmo, né? Porque senão eles vão complicar. Para mim foi muito difícil, foram mais de 3 meses na espera, e aí gera muita expectativa. A vida, ela fica um pouco parada, porque você não sabe... eu aplico agora para uma vaga aqui no Brasil. Isso. Você meio que pausa a sua vida no Brasil, né? Porque você tem planos lá fora. Então, assim, eu não vou comprar, sei lá, um carro, por exemplo. Não vou comprar um carro porque eu vou embora. Eu não vou fazer um investimento porque eu vou embora. Eu não vou aplicar para essa vaga porque eu vou embora. Realmente. E eles não te dão um prazo exato, assim, de resposta. Então, você fica à mercê, aquele tempo esperando. Tem colegas nossos que eles ficaram esperando praticamente durante todo o LLM. Eles fizeram online. Né? Então, assim, ou seja, tipo, dura aí no mínimo 1 ano o LLM, o pessoal fica esperando 10 meses por um visto. Teve gente que só conseguiu vir para a cerimônia da graduação. Então, só um adendo para explicar. Então, teve gente que entrou, né, foi aceito pela universidade para fazer o LLM, o curso, mas não conseguiu tirar o visto para entrar na Suíça como estudante. Então, o que é permitido aqui, a pessoa assistiu às aulas online do país dela e veio só, como a Rebeca está contando, veio só para graduação, só para pegar o diploma. E acho que teve gente que não conseguiu nem vir, né? Não. Eles mandam por correio. Só para isso. Então, e aí você veio para o curso e está há quanto tempo na Suíça? Eu cheguei aqui em fevereiro de 2023. Então, 1 ano e meio. 1 ano e meio.
E o que você tá achando até agora da Suíça? Eu tô gostando bastante, quero ficar aqui, Quer ficar? quero Porque tem ficar. gente que não gosta da Suíça, né? Não se adapta ao estilo de vida. Não se adapta. Tem gente que até fica, muitos portugueses, né, pelo dinheiro, porque ganha mais, mas reclamam o dia inteiro. Conheci alguns. Mas eu não, eu me adaptei bastante. Eu morava em São Paulo, no Brasil, mas aquela loucura e tudo mais, eu nunca gostei. Aham. Né? E eu fui pro Brasil agora no final do ano e eu falei, gente, eu não consegui ficar em São Paulo. Então aqui, Desacostumou. desacostumei, Acostumou com a porque aqui tranquilidade da Suíça. Friburgo é muito pequeno. Não tem nada, Mas é não. uma cidade grande, né? Mas pra mim é muito Padrão pequeno. Suíça. Então, assim, praticamente eu moro bem no centro, então eu faço tudo a pé. O que isso eu nunca imaginava a possibilidade em São Paulo, porque por mais que eu Não, fosse não na tem como. esquina, eu ia de carro. Né? Então, assim, a minha vida era carro. Aqui a minha vida é a pé. Sinto muita falta do meu carro. Mas aqui é uma. A gente vive de fato, sabe? E lá eu É, vivia em função do trânsito. Então, tudo que, eu preciso ir para algum lugar, 2 horas de antecedência, né? Você não podia, simplesmente vou para algum lugar do nada, que você fica no trânsito e você perdia no dia aí umas 3 horas no mínimo. E eu morava perto do meu trabalho, mas era muito trânsito. uhum. Então é uma loucura pensar nisso. Você perde 3 horas do seu dia no trânsito. E quem pega a condução? Quantas horas perde por dia? Né? Então, em relação à qualidade de vida, pensando em uma grande cidade como São Paulo, é muita diferença. Uhum. Né? E aqui eu faço, sei lá, vou para a estação de trem, saio 5 minutos antes da minha casa e ainda chego com folga na estação de E você trem. sabe exatamente a hora que o trem vai sair e a Exato. hora que o trem vai chegar no seu destino, Mas é um né? adendo. Na parte francesa e na parte alemã. Eu fui para a parte italiana, é o caos. Tem muito atraso, Sério? muito atraso. Tipo, não parecia que eu estava na Suíça. Inclusive, conversando lá, os suíços estavam reclamando muito, porque o que atrasava eram os trens que vinham da Itália. Da Só que Itália. Isso que eu ia falar, na Itália atrasa. se atrasa um trem que vem da Itália, atrasa toda aquela rota, mesmo Sim. dos trens suíços. Então, assim, parece que é um país tão pequeno, mas você consegue viver, sentir 3 países diferentes em um só. Sim. É totalmente diferente. Então, assim, a parte alemã é muito mais organizada, a francesa é ok, e a parte italiana tem muito que aprender, sabe? Lembra o Brasil. É, mais parecido. Eu acho que eles são mais parecidos com a Itália, com os italianos, do Uhum, que com os suíços. Eu posso estar errada, eu acho né? Os também. chineses vão Até falar que na não, forma de mas se vestir, é mas muito eu mais acho. parecido, eu acho também. É. Mas então você se adaptou, né? Você gostou da Suíça. Eu gostei, porque as coisas elas funcionam, né? Eu sempre fui uma brasileira muito pontual e me irritava muito. É, No Brasil, todo mundo se atrasa é demais. cultural, né, É gente? muito cultural. Então, eu gostei porque é como se tipo, me encaixei. Sim. O clima não é que nem o nosso, não é tão ruim quanto o da Irlanda, mas não Por é tão bom quê? O quanto o do que é Brasil. diferente com o da Irlanda? A Irlanda chove muito e venta muito. Então, por mais que esteja sol, vai estar ventando e você vai estar com frio. Então, mesmo no verão, assim, eu devo ter passado, acho que o tempo que eu fiquei lá, fiquei 7 meses, eu usei shorts ou vestido 1 ou 2 dias, Hum. sabe? E Então, aqui no verão é quente, aqui né? no verão é quente, é realmente verão. O verão dura pouco, né, aqui, mas quando é quente, é quente. Eu acho que tem aí É. um mês bem quente, E aqui, agosto. que nem hoje, não é verão, a gente tá no outono, mas tá sol, É, tá agradável, tá né? Acho que agradável. tá uns 17 graus hoje. Então, a gente imagina, quem nunca foi pra Irlanda, mas de repente foi pra Inglaterra, ali, Londres, é o mesmo esquema de Londres, um pouco pior. Então, eu não me adapto, eu já fui algumas vezes pra Londres, não me adaptei à vida de Londres, sabe? Uhum. Então, é de cada um, né? Muito pessoal. Mas, que nem eu morei no Canadá, chovia bastante, mas também tudo funcionava. A Irlanda nem tudo funciona, os trens são muito velhos. Então, tem tudo isso. Eu amei viver em Vancouver, porque se você colocasse numa balança, para mim, o lado positivo pesava mais. Uhum. E aqui eu encontrei isso, por mais que não tenha um clima que eu goste, que eu gosto muito do clima do Brasil, acho que é incomparável. Em São Paulo o clima é muito bom, não é aquele calorão, e também não é super frio. A gente tem um inverno, mas é um inverno curto, né? E o calor não é insuportável. Então eu gosto muito do clima de São Paulo. Mas a gente tem que colocar tudo numa balança. Colocando numa balança, eu no meu momento atual, gostaria de permanecer aqui na Suíça, e é o que eu tô tentando.
procurando emprego. procurando emprego. Uma coisa que é boa da Suíça também atrativa, que são os salários, né? Sim, os salários e Que não não... trabalho, gente, sinceramente. Eu tenho trauma em relação à hora de trabalho. Eu trabalhava tanto, Ah, tanto, sim. tanto. E aqui eles trabalham às 8 horas ali no máximo mesmo. Eles Uhum. respeitam, porque até a minha família veio para cá e se assustou. De segunda-feira, muitos empreendimentos não abrem, né? Muitas lojas não abrem. Segunda? De segunda também. E domingo, muito menos. Domingo é tudo fechado. Tudo fechado. Sábado fecha aqui em Friburgo às 4 horas da tarde, o que eu acho bem estranho. Então, eles prezam muito a qualidade de vida, Sim. sabe? E em São Paulo, diferente, acho que do resto do Brasil, a qualidade de vida é para poucos. É o que a gente vem falando também no Imigramos, que no Brasil o salário mínimo ele não é suficiente. Então a gente busca fazer mais, trabalhar mais, fazer hora extra, levar o trabalho para casa, porque a gente precisa fazer mais dinheiro. Eu nunca tive hora extra, porque isso, para quem daí tá para se formar no ramo do direito, se você quer ser advogado, principalmente em escritório de advocacia, esquece hora extra, ninguém vai te pagar hora extra. É, porque a gente não é CLT, né? Não é contratado. Eu era Você CLT. era CLT? Mas Mesmo que assim, advogado que vai processar um escritório de advocacia para acabar com a sua carreira? Não é, vai fazer isso. no meu caso, eu não era contratada, não era CLT. Nos 2 escritórios que eu trabalhei, eu era advogada associada. Já fui também. Você tem um contrato e daí você não tem direito a hora É. extra, não tem nada. E já trabalhei em empresa como advogada também. Mesmo trabalhando em empresa, eles consideravam advogados como cargo de confiança, porque a OAB dá essa brecha. Uhum. É interpretação. E para eles é muito conveniente. Então, eu nunca ganhei hora extra. Eu trabalhava que nem uma louca, sem hora extra. Uhum. Mas, assim, é bem complicado. Aqui eu acho que já é um Mas pouco a gente diferente. quer mostrar trabalho, né, no Brasil. A gente tem, senão também substituem a gente. Super. E aí aqui, ganhando o mínimo, tá super ok para viver. Então, não é que o povo tenha uma ambição igual a gente tem no Brasil. É. Então, eu acho que essa é a diferença, que não, as pessoas não precisam se matar, ficar trabalhando além do horário. É só aquele tempo. E realmente eles prezam muito pela qualidade de vida. Eles querem ter tempo com a família, ter lazer, sair para a natureza, viajar, fazer piquenique, né? Então, E aqui é muito comum também a carga horária de 40%, 60%, isso. 80%. Uma coisa que não existe no Brasil. Não, é muito E é raro. super interessante, porque se você tem filho aqui, você tem o direito de reduzir sua carga horária. Então, se você trabalha 100%, você tem o direito de reduzir para 80%. Isso significa, você pode escolher fazer um acordo com a empresa, mas em regra significa que você não vai trabalhar um dia da semana, você vai trabalhar 4 dias e um você vai folgar para ficar com a família. Então, se você tem, né, o casal trabalhando e os dois têm uma jornada de 80%, quer dizer que um pode ficar em casa cada um dia da semana. Né? Isso é muito bom. Assim, é uma coisa que não existe no Brasil, reduzir a carga. Imagina, no Brasil, quando a mulher tem filho, muitas vezes ela volta da licença maternidade e ela é o quê? Demitida. Uhum. Entendeu? Então, é o contrário. A nossa cultura, ela é bem complicada. Aqui eles incentivam, né? Até porque a população europeia, ela tá envelhecendo. Então, eles têm que incentivar mesmo Eles dão uma a ajuda de família. custo, né, por criança, acho que a maioria dos países, não sei todos, mas sei que a Alemanha dá, a Itália dá, A Irlanda dá. e a Suíça também dá. E ajuda nessa questão de tempo, reduzir a carga horária, para quando você tem filho é, assim, incrível. E, claro que não é toda empresa que vai aceitar, mas existem cargos que a carga horária é 60% ou 40%, ou seja, você trabalha 2 vezes na semana. E aqui eles implementaram também, não em todos, né, em todas as empresas, mas tem muita empresa com vaga híbrida e remota. No Brasil também, em São Paulo, não posso falar do Brasil inteiro, porém não são muitas vagas, é bem pouca, porque eu venho acompanhando também o mercado no Brasil e principalmente remota é muito difícil de achar. E híbrida você acha algumas ali, mas eles consideram híbrida às vezes 4 vezes por semana no escritório, um dia. Ah, gente. Aqui é bem comum 2 dias escritório, 3 home office. Eu Exato. conheço bastante brasileiro que trabalha nesse método. Então isso é legal também. São atrativos, né, que faz a gente querer ficar aqui. Exato. Né? Eu entendo. Mas tem que se adaptar, porque é um país que é muito diferente da nossa cultura, né? Então, não tem assim de, sei lá, sair em barzinho no final da tarde, né? Criar uma conexão com os colegas de trabalho é mais difícil, porque cada um tem uma cultura, né? Eu acho que tem que ter uma alma mais velha para morar aqui, sabia? Porque quem é muito eu acho que sim. agitado, quem gosta muito de festa, show, não é o lugar. Não é a Suíça. Eu sempre falo que pessoas. É que aí você tá saindo da minha estatística, porque eu falo pessoas solteiras não vão gostar da Suíça. Eu E sou famílias solteira. vão gostar.
Sou não, estou solteira. Fica a dica. Estou solteira e gosto da Suíça, mas eu não. Porque você tem essa alma de velha que Eu você acho falou. que eu tenho essa alma de velha e eu nunca. Eu gostava de ir pra barzinho às vezes, tal, mas às vezes eu me sentia na obrigação Uhum. de ter que ir, sabe? Porque no Brasil, se você não vai até, você é chata, né? É, então na pandemia era engraçado, porque o tempo que eu fiquei na minha casa, os meus amigos começaram a ficar preocupados, nossa, será que ela tá em depressão e tal? E eu falava, a gente tá feliz da vida, não tem que arrumar desculpa pra não sair, sabe? Então aqui tem muito pouca opção, e mesmo nas cidades grandes não tem muita opção do que fazer, assim. O pessoal é muito ligado à natureza, né? Então esportes assim, mais hiking, essas coisas. Mas barzinho, show, não é na Suíça, não. Aí acho que é mais Alemanha, Uhum. França, que é mais, né, Sim. país Até tem um ou boêmio, outro, mas não é, bem né? Acho que é pouco. bem para jovem, assim, É. né? Mas a gente tem que finalizar, né? Porque temos que voltar para a aula. Não, é verdade. Então, quero finalizar. Se você tiver alguma dica, recomendação, alguma coisa para falar para quem quer imigrar ou quem está já em outro país. Olha, eu faria algumas coisas diferentes, né? Eu acho. Se eu tivesse a oportunidade, não foi o meu caso, é muito do momento que você está vivendo. Mas eu vim muito, né, para a Europa meio que no susto, assim, eu decidi vir muito rápido. Então, se você tiver a oportunidade de planejar melhor, faça isso, principalmente em relação à língua. Em Uhum. Friburgo, muita gente fala português, mas isso é uma coisa ruim, porque o nosso curso ele é em inglês, então a gente tá quando tá aqui sempre falando inglês, né? E na rua você se vira muito bem com português. Então é ruim porque você não consegue, sei lá, se sentir meio parte mesmo, sabe, da comunidade suíça, porque eles são muito fechados. Então, muito fechados mesmo. Então, assim, eu, por exemplo, quase não conheço isso. Só se é casado com alguma amiga minha, porque existe isso, né? Casado, namorado com namorado de amiga. E eles sempre são suíços mais diferentezinhos, assim, mais abertos. Uhum. Então, eu falaria isso. Se você tiver a possibilidade, se prepare antes em relação à língua, Uhum. né? Para fazer se sentir mais A língua parte local, da né? língua local. O francês que é mais próximo, né, do português, acho que seria mais fácil. E o alemão seria o ideal. O italiano é uma parte muito pequena na Suíça. Acho que Sim. você não faz muita coisa com o italiano sem ser na Itália ou nessa parte pequena da Suíça. Eu acho que é uma língua muito bonita, mas eu não focaria no italiano. Focaria, sim, no alemão em primeiro lugar. Não é meu caso. A Bianca tá fazendo alemão, né? Uhum. Mas em segundo, o francês aí, que é mais próximo da nossa língua, que é o que eu tô fazendo. Então, essa é a dica que em primeiro lugar, eu daria, né, em relação à língua, se programar um pouco melhor e vir com um psicológico muito bom. Porque às vezes a gente está com um problemão, assim, no Brasil, a gente quer fugir e o problema ele não vai fugir da gente. Então, você vir com um psicológico em ordem é essencial, porque aqui você vai estar longe das pessoas que você ama, longe da sua Sim. família, longe dos seus amigos. Por mais que você construa novas relações aqui, aquele quentinho que você sente no seu país, né, com as pessoas que você ama, você não vai ter. Tem que se Então, manter positivo, tem que se né? manter positiva e vou falar uma coisa. Eu sempre fui uma pessoa mais positiva do que negativa, mas é bem difícil manter essa positividade num lugar onde eu tô, que é sem o passaporte europeu. Então, por isso que o trabalho da Bianca é muito legal. Quem tem essa descendência, puder ir atrás, né, tipo, dos seus ancestrais aí, italianos, sei lá, vá atrás. Porque a gente não, às vezes nem para você, às vezes você não quer, não tem a pretensão de sair hoje do Brasil, mas o seu Seu filho. filho, Uhum. ele vai te agradecer no Com futuro, certeza. sabe? Eu, por exemplo, tenho aí bisavós espanhóis, a gente não consegue os documentos. Então, se meu pai tivesse ido atrás para mim no passado, eu estaria com certeza em outra posição hoje. Então, vá atrás, faça esse processo, porque às vezes demora. Então, são dicas assim que eu dou para vocês. São Espero. dicas valiosas, assim. A pessoa às vezes nem sabe que tem parente, né, de É, descendência europeia, mas vale a pena dar uma olhada, perguntar para os parentes, né, para os avós, enquanto eles estão porque vivos. é E porque uma assim, dica valiosa. sinceramente, o Brasil foi super colonizado, então quase todos nós temos Temos, alguma coisinha ali, né? E o né, italiano acho que não tem não tem limite limite, de né? geração. Isso é maravilhoso. Você vai ter um puta de um trabalho, mas não tem limite de geração. O português já tem, o espanhol tem. Mas o espanhol tá com uma lei válida, que é por tempo determinado, eles prorrogaram até outubro
do próximo ano. Olha só. Então, ia ser só até outubro agora, eles prorrogaram por mais um ano, graças a Deus, que é a possibilidade de chegar nos bisnetos. Então, tem um limite, mas antes era até os netos. Então, agora os bisnetos também conseguem ir atrás da cidadania espanhola. Ótimo, muito boas suas dicas. E então vamos encerrar por hoje, né? Que a Vamos. gente tem que voltar. E se a Rebeca topar, a gente vai fazer próximos episódios falando mais sobre o LLM, o que você acha? Vamos sim. Sobre o curso, Se sobre a vocês tiverem alguma universidade. dúvida também, fala com a Se gente. tiver alguma dúvida, deixa comentário e a gente vai programar outros vídeos, tá bom? Então, até mais, um abraço. Tchau!